com uma equipe argentina daquelas raçuda dentro de campo, que bate quando preciso for, e acho que é mais ou menos aquilo que muita gente imaginava, né? Pelo menos eu acho, não falando que todos são inconscientes, mas quem tem consciência de como é o futebol sul-americano, certamente não esperava um show do Atlético, um passeio, uma goleada como foi o jogo contra o Caracas, até porque a equipe é bem qualificada, esse time do Rosário Central. 2-1 foi um placar justo, Breno Galante, um abraço. Um abraço, Rafa, Dimara, Edivaldo, turma de casa. Ô Rafa, você disse tudo, né? Libertadores é diferente, né, cara? É totalmente o ambiente, jogar contra um time argentino é bem diferente. A gente falava isso ontem, né? Que seria uma guerra dentro de campo, muita intensidade, uma briga, principalmente no meio de campo, e seria um jogo muito difícil pro Atlético. Isso tudo aconteceu. Foi um jogo difícil pro Atlético. Acho que o resultado foi justo, mas o Atlético sofreu ontem. E até na entrevista do Paulinho depois do jogo ele disse: nós sofremos por conta de nós mesmos, né? O Atlético poderia ter tido uma vida um pouquinho mais tranquila, principalmente se o Paulinho tivesse feito aquele gol no final do primeiro tempo e virasse com uma vantagem maior de 2-0, mas eu acho que foi um grande teste pra gente entender, né, a realidade desse time do Atlético, porque até então o Campeonato Mineiro não dá para tirar um parâmetro, e ontem o Atlético simplesmente venceu o seu maior rival dentro desse grupo, porque para mim vai ser a briga pelo primeiro lugar vai ficar entre Atlético e Rosário, e ontem o Atlético mostrou uma intensidade, uma vibração, uma vontade. Os jogadores jogaram ali buscando o seu 100% como o Milito quer, e o Atlético, torcida do Atlético gosta disso, dessa entrega, né? Agora, alguns pontos, Rafa, a gente tem que destacar aqui, né? Eu acho que ontem a torcida do Atlético, pelo menos aqueles que vaiaram o Gemerson e o Paulinho, pra mim, mandaram muito mal, né? Porque no lance do gol, a falha pra mim foi do Franco, que atrasou ela de uma maneira displicente, um pouco displicente. Ela foi uma bola curta e na dividida o Gemerson perdeu a bola, mas eu não acho que o Gemerson foi culpado por isso. Acho que ele até fez uma boa partida. E o Paulinho errou o gol, ok, mas ele estava fazendo um bom jogo e depois ele se redimiu fazendo um gol mais difícil do que o que ele perdeu. E não acho aí que foi legal o torcedor vaiar esses dois jogadores, né? Depois que o Atlético tomou o gol de empate. Eu penso assim, sabe, Rafa, não tá satisfeito? Espera acabar o jogo e depois você pode até vaiar, mas no meio do jogo isso prejudica muito, tira a concentração do jogador, a confiança do jogador. Mas que bom que o Paulinho pôde dar a volta por cima dentro do próprio jogo e fazer o gol da vitória. Ele que é o artilheiro do Atlético da Libertadores e o rei da Arena MRV, né, Rafa? Pois é, a gente brinca, às vezes zoa, né? Fala de um jogador e tal, mas esse negócio de vaiar, Dimara, com o jogo, né? A bola rolando, 25 minutos a turma pegando no pé. E assim, por mais que eu não seja um fã do futebol do Gemerson, a gente tem que ser verdadeiro aqui no programa e falar. Dentre os jogadores da defesa atleticana, quando tem alguma falha ou toma algum gol, tirando o gol contra do clássico de ida da final, que foi uma infelicidade que nem é tão culpa do Gemerson assim, porque o Lemos dá uma pedrada nele ali, coitado. O Lemos jogou a bola nele, né? Foi mais ou menos isso. Tipo uma jogada de pinball. O Gemerson hoje não é o pior zagueiro do sistema defensivo do Atlético, muito pelo contrário. Na reta final ontem, você vai se lembrar, um lance de 3 bolas chuveiradas na grande área do Atlético, o Gemerson tava em todas para afastar o perigo e evitar o empate do Rosário. E sem dúvida nenhuma, no tipo de jogo que aconteceu ontem, que é muito diferente do que a gente vê, né, em Mineiro, Brasileiro e tudo mais, até pelo que as equipes se propõem, né, o Gemerson foi, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores de mais garra, né, de mais determinação do Atlético ali. Realmente eu não entendi as vaias. Até porque, né, e também no caso do Paulinho, até porque o Hulk também perdeu gol, né? Então assim, quer dizer, como é que vai ser? Eu me preocupo com o Atlético ainda com aquela história dos apagões que ele tem, né? E ele teve um deles ontem e aí o sofrimento realmente foi muito grande. Porque se você pegar um primeiro tempo em que o Atlético fez com que o Rosário fosse pro seu campo defensivo e ficou em cima, e martelou e teve paciência para fazer e tudo, na segunda etapa foi frenética a volta dos times.
né? E aí o atleta já não tinha tanto espaço, já não conseguia tanto fazer realmente as suas jogadas e aí realmente houve um sofrimento que vai ser normal na Libertadores, no Brasileiro, o nível técnico é que faz esse sofrimento. Você está jogando de igual para igual, né? São equipes preparadas para isso. Então, assim, vindo das arquibancadas, eu acho que o contexto de olhar para aquele jogo que estava acontecendo ali era relembrar o que é uma Libertadores, que é completamente diferente do que você vê ali no natural. E nem sei porquê, também, porque antes, quando em alguns momentos a gente falava assim, é o Luiz Felipe Scolari. Não era nada disso, né? Então eu realmente não entendi e a minha única ressalva aí é o apagão mesmo que o Atlético teve, que a gente tem muito receio e o Atlético tem isso, né? É verdade. Turma, ô Edivaldo, que é isso aqui que você me mandou? É promo relâmpago, garoto? Próximo. É isso mesmo, produção? Abre aí, porque a produção trabalhou forte, Rafa. Olha. O ouvinte tá esperando você fazer esse anúncio, hein? Gente, é o seguinte, quem não tá acompanhando na live, o Edivaldo Miranda tá num shopping aqui na região de Contagem e o Everson tá numa tarde de autógrafos, autografando ali, né, camisas, tirando foto com os torcedores do Galo e tudo mais. E no nosso site de O Tempo tem uma promoção relâmpago. Já está disponível e você tem aí pouco mais de 10 minutos para participar. Estamos liberando para você, ouvinte da FM O Tempo, uma camisa do Galo autografada pelo Everson. Então corra lá na aba de promoções do nosso portal O Tempo, tá bom? Agiliza o teu lado, procura aí a promoção, camisa autografada do Everson, tá lá na aba de promoções do nosso portal otempo.com.br. Você vai ganhar de presente aí uma camisa do Everson. É só se cadastrar, informar o seu RG e o programa que você está participando dessa promoção, que é o programa chamado O Tempo Esportes. É o nosso programa. Corre lá, meu filho, porque camisa do Everson e autografada, essa aí não é nem pra você usar, viu, ouvinte? Isso aí é pra botar numa moldura e guardar. Com certeza, com certeza. Você não sabe nem o que vai acontecer na temporada, coloca na moldura. Pois é, camiseta autografada minha, eu deixo moldurada ou guardada dobradinha, não passo nem perto de usar. Até porque algumas nem servem mais. Ô Ed, da hora então, pessoal. Posso participar, Rafa? Uai, Breno Galante. Não, claro que não, Breno. Uai. Não, o senhor como prestador. Não custa perguntar, né? Não, o senhor como funcionário / prestador de serviço, não, Breno. Uai. Mas é da hora, aí, viu? Até o Breno quer. É um bom presente, é um bom presente. Você tá doido, né? Belíssimo presente. O nosso ouvinte merece, né? Então agiliza, turma. Vai lá em otempo.com.br, aba de promoções, promoção relâmpago, sorteando camisa do goleiro Everson, camisa do Galo, melhor dizendo, autografada pelo goleiro Everson. Você tem aí mais 9 minutinhos para participar. Isto posto, a gente estava falando do jogo e assim, pegando um gancho no que a Admara falou de os times, né, terem voltado num ritmo mais frenético. A segunda etapa foi um jogo bastante disputado. Eu tô até me lembrando aqui da fala do Miguel Ángel Russo na coletiva dele, ele dizendo que na análise dele, o primeiro tempo foi do Galo, o segundo tempo foi do Rosário. Teve sim esse apagão, o Malcorra que fez o gol do Rosário. O chileno Bruno Garcês falou pra gente, olho nele, passei as informações pra nossa equipe de transmissão, bateu tudo certinho. Mas o Atlético fez o seu dever de casa e como mandante pôde vencer o jogo e tá 100% na Libertadores da América. O Ed, deixa eu voltar contigo aí, o Everson ainda tá por aí dando autógrafos e claro, pra você puxar aí mais temas dentro deste primeiro tempo do Atlético aqui no programa. Ô Rafa, segura pra mim só mais um minutinho. Daqui a pouco a gente vai trazer o Everson aqui. Só mais um minutinho. Essa aí é a camisa, Olha. Essa é a camisa, Edivaldo? O Edivaldo tá com a camisa na mão ali já. Ela, né? Que isso, hein? Já capturou já o Pokémon tá ali, hein? O Everson. O Everson. Você pensou em Gemerson, né? É porque a gente tá falando dele. Vem aqui autografar essa camisa pro nosso ouvinte. Edivaldo, é assim, não deixa passar não. Agora, como trabalhou, né?
Sim. Muito no jogo de ontem, assim como o goleiro do Rosário Central também, né? O segundo tempo, os goleiros trabalharam muito bem. Olha, é muito legal que já tenha acontecido isso na segunda partida em casa, para que, né, haja esse entendimento mesmo do que é a Libertadores, para quem não sabe. Sim. Na escuta aí, Edivaldo. Ô, Rafa. Informe. A gente não vai poder falar com o Everson porque ele tá muito corrido. Ele acabou de finalizar os autógrafos aqui no Outlet de Contagem. Depois ele vai seguir para outro local para seguir atendendo os torcedores, né? E aí, pro nosso ouvinte, fica então a promoção desta camisa aqui, ó. Você já citou, agora imagens da camisa que vai ser autografada pelo Everson, portanto, promoção relâmpago aqui na FM ao Tempo. Ó, da hora, hein? Linda. Faltam poucos minutinhos, viu, Rafa? Então, beleza. O pessoal vai agilizar. Poucos minutinhos. O pessoal vai agilizar o lado para participar lá na aba de promoções do nosso portal tempo.com.br. Ô Ed, enquanto você devolve a camisa aí, antes de eu voltar contigo, só para relembrar aqui a quantidade de tentativas de gol que tivemos no jogo de ontem. 11 pro Atlético, 14 pro Rosário, sendo que 5 do Galo foram no alvo, 3 do Rosário Central. Muitos chutes para fora da equipe argentina, 11 para fora, 6 do Galo. São alguns dados aqui, algumas estatísticas do jogo de ontem à noite. Chutou e criou, né? É verdade. Criou, mesmo tendo uma dificuldade, né? Uma sem dúvida nenhuma, com o Rosário apostando muito no contra-ataque na primeira etapa, o Atlético conseguiu chutar bastante a gol e conseguiu criar muito. A segunda etapa aí já foi mais pegado, né? Eu achei até que ia sair alguma coisa ali, porque, né? Tapa pra lá, tapa pra cá, chuta pra lá. Nossa, mãe. Chuta pra cá. Que coisa. Mas jogo de Libertadores, assim, não azedando a garapa de Mara, né? O jogo duro, ele sempre vai existir, principalmente numa competição tão disputada, tão pegada como é a Libertadores. Tem uma rivalidade ali, né? Tem o lance do Arana numa chegada mais dura que rente a linha lateral, que o pessoal do Rosário ficou reclamando. Teve bate-boca ali entre os jogadores na segunda etapa. Tem o lance do Gemerson quando ele sobe pra cortar a bola pelo alto nessa sequência de 3 bolas na área do Galo, que a turma reclama de pênalti. Aliás, Breno Galante, você achou pênalti naquele lance do Gemerson? Porque ali é uma disputa de bola pelo alto, né? E tem a trombada do jogador do Rosário com o Gemerson e ele tenta cabecear a bola e acaba sobrando um braço no rosto do Mágio, que é o jogador do Rosário Central. Na sua opinião, você achou pênalti ou o VAR acertou em mandar seguir lá pelota, Breno? Ô Rafa, eu vou analisar como analisam os juízes da Libertadores, né? Que eles deixam a coisa ficar um pouco mais solta, né? Pra mim não foi pênalti. Libertadores é assim, né? É diferente do que a gente vê aqui no Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade. Agora deixa eu só levantar um ponto aqui, ô Rafa, que ontem me surpreendeu muito. Foi a substituição do Hulk aos 23 minutos do segundo tempo, né? Primeiro momento eu pensei, o Hulk sentiu, né? Tinham falado que ele era dúvida, eu falei, o Hulk sentiu. É uma pena. Mas aí na coletiva, o Milito deixa claro que ele poupou o Hulk porque ele imaginava que o Hulk não ia conseguir acabar o jogo com a intensidade que ele, Milito, gostaria que o Hulk tivesse. E já deixou claro que ele vai lidar assim com o Hulk. O Hulk não vai jogar todos os jogos 90 minutos, porque ele tem uma certa idade e ele quer o Hulk sempre fazendo o melhor dentro de campo na sua intensidade. Olha, pra mim foi uma atitude de muita coragem do Milito, lembrando que o Hulk nunca foi substituído assim no Atlético desde quando ele está aqui. Prova pra mim que ele é um treinador que tem uma boa gestão de grupo, porque ele falou que teve essa conversa com o Hulk e o Hulk depois deu uma entrevista falando sobre isso. O Hulk disse que ele quer jogar todos os jogos, mas que ele entende o que o treinador quer em relação a isso e mostra, né, a ideia do Milito da intensidade, a ponto dele tirar o melhor jogador do time, porque ele acha que esse jogador não vai atingir a intensidade que ele quer durante 90 minutos. Isso pra mim realmente me causou muita surpresa, Rafa, mas também me mostrou que o Atlético tem um técnico de muita personalidade que realmente sabe e tem convicção do seu planejamento tático, né? Pois é, ô Ed, pra voltar contigo aí direto do Outlet e a gente dar sequência a esse noticiário, porque a gente tem 2 convidados aqui, inclusive, que foram questionados pelo senhor ontem lá na zona mista na Arena MRV, né?
Exatamente, eu até citei no meu destaque inicial, né, Rafa, a participação do Gustavo Scarpa, não só no clássico, né, ele fechou e fez o terceiro gol do Atlético no título da semana passada contra o Cruzeiro, e ontem mais uma vez, pelo lado direito de ataque, ele fez um gol. Foi eleito pela nossa equipe ontem na transmissão como melhor em campo, jogando onde ele mais sabe atuar, o que não acontecia muito na época que estava aqui o antigo treinador, o Luiz Felipe Scolari. E a gente pode observar não só o Scarpa, mas alguns outros jogadores também jogando mais na posição deles, né? O Paulinho e o Hulk flutuando, o próprio Hulk saindo bastante da área, algo que ele fazia muito e deu muito certo com o Cuca. E o Gustavo Scarpa fala com a gente justamente sobre este posicionamento, embora ele jogue um pouquinho mais a meiuca, mas é pelo lado direito. Não é isso, Scarpa? Eu sempre digo que nós, como jogadores profissionais, temos que estar preparados para jogar em qualquer posição. Todo mundo tem a sua posição de origem, né? A minha, inclusive, não é como eu joguei hoje, muito aberto, né? Um pouco mais por dentro, mas do lado direito mesmo. Só que, como eu disse, a gente precisa se adaptar e a prioridade é sempre a equipe. Então, se a equipe precisar de mim ou de qualquer outro jogador numa posição que não seja de origem, a gente vai tentar desempenhar o melhor. Eu acho que esse é o pensamento de todos. E sem dúvida com esse pensamento a gente vai conseguir conquistar grandes coisas. E para a gente trazer o Gabriel Milito, Rafa, para falar sobre o elenco do Atlético, que é um elenco numeroso e de qualidade na visão dele. A gente pode observar nesses 4 jogos que a maior dúvida dele, acho que podemos dizer dessa forma, é ali no setor de meio de campo. A gente viu que o Batalha é o titular. Às vezes fica fora por uma questão assim de condição física, por isso até foi substituído, por exemplo, no jogo lá na Venezuela, no início da segunda etapa. A gente viu que o Franco foi titular na Venezuela e seguiu nos últimos 2 jogos. A gente pôde observar o Igor Gomes, que começou como titular contra o Cruzeiro e ontem ficou na reserva. E ontem foi a vez do Gustavo Scarpa começar entre os titulares. Aí o Milito vai falar pra gente agora justamente sobre essa dúvida no setor de meio de campo, mas que mostra também que ele tem muitas peças. Afinal de contas, é jogo em cima de jogo daqui para frente. Já falamos, né, Rafa? Domingo começa o Campeonato Brasileiro, a primeira das 38 rodadas. Vamos ouvir o Milito. Nosotros estamos con un buen grupo de jugadores de nivel, sobre todo en algunas posiciones más que en otras. Y eso me permite a mí, de cara a cada partido, poder elegir y rotar, porque hay muchos partidos. Nosotros llevamos jugando 4 partidos, todos muy importantes y de manera muy continuada. Entonces, el futbolista que a nosotros nos gusta que tenga mucha dinámica nuestro equipo. Pero para tener esa dinámica necesitamos estar muy bien físicamente y conceptualmente, no solamente físicamente. Y conceptualmente iremos mejorando, por lo tanto vamos a correr un poco mejor y ahorraremos algo más de energía. Pero es necesario rotar y tengo la posibilidad de hacerlo sin que el equipo modifique su comportamiento, porque tenemos no 11 jugadores, sino mucho más para poder hacer la rotación y que llueve. Copa Libertadores, el primer partido fue Alisson, hoy fue Gustavo en esa posición. Bueno, hay que hacer eso, hay que rotar con la idea de ganar siempre el partido y también administrar mucho la energía de los jugadores. Tá aí o Milito, Muito pessoal. bem. Falando, né, Edivaldo Miranda, sobre a questão de rodar o elenco. Eu até comentei com a Dimara aqui, falei, Dimara, presta atenção no negócio que ele vai falar no fim da fala dele, né? Que ele prioriza essa questão da rotação, girar o elenco, fazer o tal do rodízio. Isso é muito comum no trabalho de técnicos, né, de origem argentina e uruguaia. Teve gente que criticou o Aguirre no Galo porque fazia rodízio e tudo mais. Claro que o elenco de hoje, ele é melhor,
em termos de qualificação, ele é melhor que o elenco que o Aguirre teve na época que ele treinou o Galo. Só que a turma pegava no pé dele por conta dos rodízios. Eu não vejo problema algum fazer rodízios com os jogadores de Mara, desde que o treinador também não invente muita moda, né? E parece que o Milito, dentre as mudanças que ele promove entre um jogo e outro, ele não tá viajando tanto na maionese, isso também ajuda um pouco, né? Tem uma coisa no futebol que é bem clara, ele pode fazer rodízio desde que vença o jogo. Se ele começar a perder, o pessoal vai pegar no pé dele. É simples assim. É o mesmo caso do Hulk. Na minha opinião, não sou fisiologista e o Atlético tem a fisiologia lá para definir essas situações, né? Da quantidade que cada jogador pode fazer lá da sua minutagem e tudo mais. A mim, acompanhando jogos, fazendo jogos do Atlético como a gente faz, eu acho o Hulk talvez o melhor preparo físico do Atlético. E acho que não sou só eu que acho, não. Eu acho que o Atlético soltou alguma coisa aí nessa questão, mostrando que o melhor preparo físico era do Hulk. Eu não tiraria o Hulk em nenhuma circunstância de jogo, a não ser que ele estivesse machucado. Sabe por quê? Ok, ontem ele tirou e deu tudo certo, né? E o dia que ele tirar e der tudo errado? Aí a turma cai de pau em cima dele, exatamente, né? E assim, eu não vejo mesmo o Hulk, até porque o tempo todo ele passa pra gente, né? Eles cuidam em casa, eles se cuidam na cidade do Galo, eles se cuidam quando eles viajam, eles se cuidam o tempo inteiro. Ontem ainda havia essa questão da contusão e eu também imaginei que fosse por isso que ele foi tirado de campo, mas eu não tiraria o Hulk em circunstância nenhuma, a não ser que ele tivesse machucado. O Milito tira o Hulk ontem com o quê, 23. Breno? 23, 25, né? Do segundo tempo, não é isso? Antes do. Mas já estava acertado, viu, Rafa? Tomaram o gol, Desculpa, Breno. Tava 1-0, né? Eu já imaginava também, até porque ele já era dúvida, né? Antes do início do jogo já estava como dúvida na nossa escalação aqui no Tempo Esportes. Enfim, pelo menos deu certo, né? Como o Edmaro falou. O dia que der errado, eu quero ver. São 5h35, Ed, pra voltar contigo pra fechar direto aí do Outlet, tem mais algum detalhe pra esse primeiro tempo do Atlético? Para dizer o seguinte, Rafa, aqui no destaque final, então a gente fala sobre a preparação do time para o Campeonato Brasileiro, o esquema, como que foi, já que hoje teve treinamento na cidade do Galo, e a gente fala um pouco mais sobre o início do Galo no Brasileirão. Lembrando que o Galo foi campeão e agora quer novamente, né? Lá em 2021. Show de bola, Ed. Breno Galante, mais algum detalhe? Lembrando que o próximo compromisso é o Corinthians fora de casa, né, Breno? Pois é, Rafa, era só lamentar essa lesão do Fux, né? Uma lesão leve, como falou o Milito na coletiva, mas ele disse, né, que ele vai ficar fora 2-3 jogos, então possivelmente esses 3 próximos jogos que são pelo Campeonato Brasileiro, o Fux não vai jogar. Eu lamento, porque é um jogador que vinha ganhando muito espaço, né, e já tem um histórico no próprio Atlético com lesões que incomodaram. É uma pena, né, e aí isso mostra que talvez, ou com certeza, o Milito tenha razão nessa questão de ver a parte física para poder, né, dosar os jogadores, porque o Fux veio numa sequência muito grande e acaba tendo esse edema. E como você disse bem, o Atlético chega num grande momento para a estreia, viu, Rafa? Pentacampeão, 100% de aproveitamento da Libertadores. Eu acho que não tinha momento melhor para o Atlético estrear contra o Corinthians e eu tô muito otimista. Grande abraço aí, até amanhã, Rafa.